Oi, eu sou a Mari Maru. Esse é mais um episódio do Tenha Modos, mas esse episódio ele é mais que especial porque é o primeiro episódio que a gente vai ter uma entrevista que foi feita online e que faz parte da Semana Fashion Revolution. Então nós teremos 4 episódios especiais da Semana Fashion Revolution e esse é o primeiro deles, que foi um bate-papo que eu fiz com a Suzana Rabelo, que é estilista, ativista e também representante local do Fashion Revolution lá em Brumadinho e também criadora da PL da moda sustentável. Se você ficou curioso para saber de tudo isso e muito mais, fica aqui para escutar esse episódio com a gente então, que é sobre projetos sociais e políticas públicas para o avanço da moda sustentável. É isso, aproveitem o episódio. Boa noite, pessoal. Eu sou a Mari. Algumas pessoas me chamam de Mari Maru, outras pessoas me chamam só de Mari, outras só de Maru. Para mim, tanto faz. Eu tenho uma marca que se chama Maru e é por isso que eu adotei o meu segundo nome artístico como Maru, porque foi através da Maru que eu descobri, inclusive, que eu gostava mais dessa parte de comunicação de moda, de trabalhar com essa parte de ensinar, estar na base da cadeia da moda, e foi através da Maru que eu descobri tudo isso. Então, eu acabei me incorporando, assim, um pouco no que a Maru é também. Hoje a gente está aqui na terceira semana já do Fashion Revolution. A gente conseguiu promover alguns eventos aqui em Divinópolis presenciais. Eu sou de Divinópolis, né, igual eu estava comentando aqui no início, não nasci aqui, mas moro aqui já tem 10 anos. E esse ano é meu primeiro ano como representante local aqui do Fashion Revolution. Então, essa semana, hoje é o segundo dia de atividades online que a gente está promovendo. Convidei a Suzana para poder conversar com a gente, que também é representante do Fashion Revolution, ela vai se apresentar daqui a pouco. E hoje a gente vai falar sobre a importância das políticas públicas e também dos projetos sociais para avançar as discussões sobre moda sustentável. Acho que todo mundo aqui já deve ter tido uma breve introdução do que é o Fashion Revolution, né? Mas só reafirmando, o Fashion Revolution é um movimento global que nasceu em 2013, depois de um desabamento do Rana Plaza, que foi um edifício lá em Bangladesh que abrigava vários produtores de moda, né? Trabalhadores da indústria da moda. E essas pessoas trabalhavam em condições muito ruins, análogas à escravidão. E quando esse prédio desabou, por causa das más condições que ele se encontrava, essas pessoas acabaram morrendo, muitas pessoas morreram, né, muitas ficaram soterradas. E o Fashion Revolution, ele nasceu realmente como um movimento que prega a transparência na indústria da moda. Então, é a gente questionar mesmo quem fez as nossas roupas, em que condições essas pessoas estão trabalhando. Esse ano, o Fashion Revolution vem com um tema super importante, que é o fortalecimento do ecossistema de moda. Então, é realmente a gente fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, trazer pessoas diferentes que se interessam por moda, que estão em diferentes lugares, em diferentes áreas, em diferentes níveis de experiência, para poder conversar e a gente entender juntos como a gente consegue se fortalecer para avançar as discussões de moda. Então, queria agradecer desde já a participação de todo mundo. Queria agradecer também, Suzana, pela participação, pela contribuição aqui hoje, e queria que você começasse se apresentando, falando seu nome, qual que é a sua atuação e qual que é a sua relação também com o Fashion Revolution. Tá bem. Então, boa noite, gente. Meu nome é Suzana Rabelo. Eu sou estilista por formação. Trabalhei durante quase 30 anos no mercado da moda de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Trabalhei um pouco também numa galeria de arte em Amsterdã, onde eu mandava algumas peças para lá, uma galeria de moda e de arte. E conheci o Fashion Revolution, na verdade, recentemente, porque ele começou no Brasil, né, em 2014, mas nesse tempo eu me desliguei do universo da moda em 2012, e, né, por razões, assim, pessoais, assim, a moda deixou de fazer um pouco de sentido para mim naquele momento, e então eu me mudei aqui para Casa Branca, e comecei a me dedicar a um outro tipo de atividade, né, cultivo de alimentos orgânicos e tudo mais. Então, eu estava um pouco distante desse universo e retomei em 2019. Eu voltei para
para esse assunto, porque houve um rompimento da barragem aqui, né, no nosso território, e realmente isso me causou um impacto muito grande. Eu senti assim que eu tinha que fazer alguma coisa efetiva no sentido do cuidado com o meio ambiente e tudo mais. Então eu voltei para a moda com essa intenção, né, com esse desejo. E aí conheci o Fashion Revolution em 2023, no final de 2023, pelo Instagram. E pesquisando, eu me lembrei realmente quando teve a queda do prédio, né, que foi uma comoção mundial. E aí eu engajei, assim, eu, né, mandei meu currículo e tudo, fui selecionada. O ano passado eu consegui fazer uma ação, um desfile de roupas upcycling. E esse ano eu vou fazer também um evento, agora em maio. E eu estou bem assim, o que eu sinto com relação ao Fashion Revolution, assim, é que eu encontrei a minha turma, sabe? Porque a maneira como eles abordam a moda, o que eles propõem, assim, eles são um ativismo propositivo, né? Não é só aquele ativismo que traz as ideias e fica por aí. Então, assim, estão sempre incentivando, né, os representantes e os embaixadores a fazerem ações que não são ações que ficam só no campo teórico, né? São ações, assim, mão na massa mesmo, como o Dia das Manualidades, que eu acho, assim, incrível, né? A gente ir para a rua, trazer conhecimentos, né, ancestrais, assim, coisas que a gente aprendeu com as nossas avós, com as nossas mães, costurar na rua, reformar as roupas, ensinar crochê, tricô. Então, eu acho o Fashion Revolution um movimento, assim, muito completo, né, e muito coerente na base, assim, na base filosófica dele, né. Então, estou bem feliz, assim, como representante, e é claro que, né, não é um caminho fácil, porque a gente realmente rema contra a maré o tempo todo, mas é muito gratificante, né? E você conhece várias pessoas. Hoje ele está no Brasil, assim, está bem forte, né? Tem nas principais, acho que tem em todas as capitais e tem em muitas cidades também. Então é isso. Você até comentou aí um pouco da sua trajetória na indústria da moda, né? Que você teve uma fase de pausa ali. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua trajetória no ano passado, quando a gente foi montar o seu portfólio e tudo mais. E eu queria que você contasse um pouco dessa parte específica de mudança, porque você trabalhou em várias marcas, né? E houve uma época em que o fast fashion começou a te incomodar tanto que você sentiu que a moda realmente perdeu o sentido para você e aí você decidiu mudar. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque ainda é uma realidade, né? Muitas pessoas, às vezes, que estão até se formando agora, só veem uma oportunidade dentro do fast fashion, mesmo não sendo algo que elas se sentem, assim, pertencentes. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa mudança, acho que de carreira também, né, que você decidiu mudar. Foi exatamente isso, assim. Eu comecei um trabalho como estilista em 2001, né? A primeira fábrica que eu trabalhei foi a Alforria, eu era assistente de estilo, assistente do Cássio, né, que é o estilista até hoje da fábrica, e foi inclusive uma fábrica muito importante, assim, para mim, um laboratório mesmo, porque era uma das maiores fábricas, né, de Minas Gerais. Na sequência, eu comecei um outro modelo, assim, trabalhando para várias fábricas ao mesmo tempo, e cheguei a trabalhar para 5 fábricas ao mesmo tempo, passando, assim, 2 períodos, ou 2 manhãs, ou 2 tardes em cada uma, e era, assim, exaustivo mesmo o trabalho. E vocês, como trabalhadoras da moda, vocês sabem, assim, que a moda, por ter esse calendário, assim, você tem que ter uma antecedência grande, né? Você está numa estação fazendo a outra, você está sempre atrasado, sempre correndo, sempre, né, naquele esquema de vida que eu considero hoje, que eu acho que é um esquema pouco saudável, né, pouco salutar, muita pressão, muito estresse. Isso gera uma série de coisas, assim, competição entre as pessoas,
né? As pessoas não se veem como, os trabalhadores da moda não se veem como pares, né? Se veem como competidores, né? Você está sempre tendo que apresentar resultados em cima de números, né? Nesse mercado, né, que eu trabalhei, que é um mercado, né, comum, um mercadão mesmo, da moda, você não é avaliada por ter feito uma peça muito bonita, original, bacana, você é avaliada pelo número de peças que essa peça que você fez vendeu. Então, é uma coisa muito focada em cima do resultado, né? E por questões também políticas, assim, aquele esquema, sabe, de uma remuneração não tão justa, assim, para a mão de obra, e uma não preocupação, assim, com nenhum tipo de valor social, nem ambiental e tudo, as coisas foram meio perdendo sentido, e aí eu resolvi dar uma parada, fui até para a Índia na época, fiquei um tempo lá, repensando a vida, e realmente decidi que o ciclo tinha fechado, assim, aquilo não estava fazendo muito sentido para mim. Um pouco antes, até eu fiz uma viagem de pesquisa a Nova York, que eu ia de 6 em 6 meses, né, fazer pesquisa e tal, levantar as tendências para a gente poder reproduzir, né, as tendências que a gente acredita, né, que seriam, que teriam sucesso, no sentido de venda. E aí eu comecei a observar assim que todas as lojas, todas do centro, as lojas do Sorro, as lojas do Village, né, que são bairros com marcas mais elaboradas, mais sofisticadas, mas tanto as lojas do centro, quanto as de rua, quanto as lojas de departamento, quanto as lojas mais sofisticadas, tinham exatamente o mesmo produto. Eu achei aquilo, assim, muito impressionante, foi o primeiro impacto que eu tive dessa massificação da moda. E aí eu pensei assim, gente, eu acho que a moda morreu, assim, porque o que está acontecendo? E aí eu olhei, tinha uma vitrine, foi uma coisa muito impressionante, com uma caveira e um panfleto assim, a moda morreu. Aí eu falei, bom, então não sou só eu que estou sentindo isso, realmente está acontecendo uma coisa muito estranha. E a qualidade das roupas caiu assim assustadoramente. Porque os designers europeus começaram a fabricar na Ásia e focaram na escala. E começou nessa internacionalização assim da moda, containers, né, para cima e para baixo. Então, a coisa ficou assim, como para poder faturar, o número de peças tinha que ser muito grande para poder cair o preço, né? Então, eu falei, olha, trabalhar num mercado desse, fazendo uma roupa, para você competir, você tinha que fazer uma roupa num tempo recorde, com qualidade e com preço lá embaixo, quer dizer, uma equação que não fecha, né? E a gente começou a ter várias demonstrações, assim, que várias coisas não estavam funcionando. Exemplo, a Zara conseguia colocar na vitrine das lojas dela uma réplica de uma roupa de um designer antes que o designer montasse a vitrine dele, antes que ele colocasse a roupa, a própria roupa que ele criou na loja, a Zara já tinha a réplica. Então começa-se uma corrida ao ouro, uma coisa assim desenfreada, que realmente eu estava juntou assim com uma estafa por sobrecarga de trabalho, eu realmente resolvi encerrar, né? Mas retomei agora de uma outra maneira. Eu acho muito legal isso, e acho que faz parte também do cansaço, né, que você teve aí trabalhando para tanta marca ao mesmo tempo, acho que é desse sentimento também de impotência, né, que você faz parte ali e você sente que você está sendo mais uma pessoa contribuindo para essa massificação. Então, eu achei muito legal essa parte, principalmente a sua viagem para a Índia, assim, que eu acho que com certeza deve ter mudado muita coisa no seu jeito de analisar as coisas também naquela época, né? Sim, com E certeza. você falou também da barragem de Brumadinho, né?
E aí eu até queria perguntar sobre isso agora, porque além de já ter esse olhar para a sustentabilidade que você tinha antes, que você comentou que mesmo antes de começar a trabalhar tanto dentro do fast fashion, você já era muito ligada à sustentabilidade, você é vegetariana há muito tempo, né? Você já era preocupada com essas causas. Mas quando aconteceu essa situação terrível aí dentro do seu território, que foi o rompimento da barragem, com certeza isso também mudou muita coisa no seu jeito de produzir moda, no seu jeito de pensar. E aí eu costumo falar muito, e eu falei aqui em Divinópolis esses dias, que a sustentabilidade, ela já deixou de ser um papo, assim, romântico. Ela é realmente necessidade, ela é realmente uma questão de sobrevivência e é uma questão de existência mesmo. A gente precisa falar sobre sustentabilidade para falar sobre essas outras questões também. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre a importância do pilar social da sustentabilidade, principalmente nessas situações de vulnerabilidade, como aconteceu nesse momento do rompimento da barragem. Então, nesse momento, quando aconteceu, que foi em 25 de janeiro de 2019, eu estava assim vivendo uma vida bucólica, tranquila, produzindo orgânicos aqui na região, criei uma rede de distribuição e pretendia realmente ficar nessa atividade, né, o resto da vida. Mas quando rompeu a barragem, aliás, antes de romper, quando a gente sentiu que a barragem já estava apresentando sinais, né, de rompimento, e a mineradora fez, então, uma prospecção, assim, conversando com todas as pessoas da vila do Córrego do Feijão, onde ficava essa barragem, fazendo um levantamento socioeconômico, querendo saber quantas pessoas moravam na casa, quantos idosos, quantas crianças, quantas televisões, quantas máquinas de lavar roupa, etc. Ou seja, um levantamento socioeconômico. Praticamente como se fosse um orçamento, né? E isso foi uma coisa que assustou muito a população. E, pessoalmente, eu até não acreditei que a coisa era tão séria e que a situação da barragem estava tão séria e que estava prestes a romper. E, então, assim, foi um evento disruptivo que mudou para sempre o nosso território, inclusive atingiu muito a saúde mental das pessoas aqui da região, né? Aí, nesse momento, a gente vê, assim, todas as pessoas são atingidas, mas as pessoas que pertencem a uma camada social menos favorecida, elas são muito mais atingidas, né? Como eu tenho uma aluna, por exemplo, que a lama levou a casa dela, e ela não foi indenizada porque a casa era de sapê, a casa não era de alvenaria, mas era a casa que ela tinha, né? Então, a casa não foi considerada um imóvel e ela não foi indenizada, né? Então, assim, nesses momentos a gente vê que a desigualdade social, o nosso modelo de sociedade também, assim, né, precisa melhorar muito. E tudo isso reunido me deu uma vontade, assim, de fazer alguma coisa palpável nesse sentido, sabe? Então, aí eu retomei a moda para trabalhar em projetos sociais nesse sentido, assim, de tentar implementar ações para a superação da minério-dependência. Porque um dos problemas graves que a gente tem é essa mentalidade, que a mineração é necessária, que a mineração gera empregos, né? Quando a gente sabe que o potencial do nosso estado é turístico, é gastronômico, é também na produção de moda, né? Minas Gerais tem uma história, né? Na moda do país, né? Tem um lugar de importância nesse mercado. Tudo passa a se resumir à mineração, porque a mineração começa a, né, propor empregos e as pessoas começam a trabalhar na mineração, se acomodam. Então, quando teve e ficam com esse medo, nossa, e se acabar a mineração, né, o que nós vamos fazer? Como se a mineração fosse
a única alternativa, quando a gente sabe que ela é a pior alternativa, né? Porque é uma alternativa econômica que destrói o ambiente, né, que a gente vive, e é muito perigoso, né? A partir do rompimento da barragem, conseguiram fazer uma lei, que é o Mar de Lama Nunca Mais, que agora é proibido a barragem ficar acima da cidade, né? Ficar a montante, que a gente chama, porque essa barragem era assim, ela era em cima e a cidade embaixo. Então, quando rompeu, né? Então, agora tem que ser o contrário, as barragens têm que ficar abaixo. Mas precisou acontecer isso, acontecer Mariana, né, que é um outro rompimento do ponto de vista do meio ambiente, até pior, né, porque matou o Rio Doce, a extensão foi muito maior, a lama chegou ao Atlântico, né, mas do ponto de vista humano, assim, né, nós tivemos mais vítimas, né, aqui 272 pessoas morreram. Então, com isso, assim, eu me aproximei muito da população atingida, nós criamos vários grupos de resistência, e eu conheci, então, o MAB, que é o Movimento dos Atingidos pelas Barragens, e conheci outros grupos também, eu Luto Brumadinho Vive, e outros grupos, a PUC nos deu uma assistência muito grande, a PUC, a Federal, e a Igreja Católica, e alguns políticos, dentre eles a Beatriz Cerqueira, que foi a pessoa que mais se dedicou aqui a dar assistência à população. Então, nesse cenário, então, eu, assim, sabe, senti que eu tinha que fazer alguma coisa com a bagagem que eu adquiri na fabricação de roupas e nessa proposição, assim, de geração de renda e emprego, né, para tentar contribuir na superação da minério-dependência. Então, é isso. Eu acho até interessante essa discussão, porque uma coisa que eu tento fazer sempre, assim, na minha pequena área de comunicação, que ainda não consigo atingir tantas pessoas, mas é tentar desmistificar essa ideia da moda sustentável, que as pessoas acham que a moda sustentável é algo muito inalcançável, e que tudo que a gente conversa na moda sustentável está muito distante, né? Então, eu postei um vídeo na COP30, falando sobre a importância da gente ter a COP30 realizada no Brasil, da gente falar sobre sustentabilidade no Brasil, afinal, a gente tem vários, assim, recursos que que os outros países ficam de olho, inclusive, né, porque a gente é um país muito rico. E aí, o vídeo, ele saiu da bolha, né, e algumas pessoas não gostaram de eu falar sobre a importância da gente ter a COP30 no Brasil, porque elas falaram assim, o Brasil não está conseguindo nem ter saneamento básico e está querendo conversar sobre sustentabilidade. E aí, o meu pensamento é tipo assim, a gente está lutando pela mesma coisa. Eu também quero que a gente tenha acesso ao saneamento básico, eu também quero que a gente tenha vários projetos sociais para pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, as pessoas ainda não entenderam que a gente está lutando pelas mesmas coisas. A gente quer os mesmos direitos. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, as pessoas ficam muito nessa parte do ambiental, né? Como se a gente quisesse só preservar as árvores e os animais, mas a gente também está falando de pessoas, né? Isso é muito importante, eu acho muito legal falar, principalmente sobre projetos sociais, porque a gente traz as pessoas para esse lugar também de valorização, né? O Fashion Revolution fala muito sobre pessoas também. Então, eu acho muito interessante falar sobre isso, principalmente em um lugar como Brumadinho, que, assim, a gente sempre teve Brumadinho como uma referência tão legal, né? Então, quando aconteceu o rompimento da barragem, foi realmente muito triste, assim. E para reconstituir um lugar como esse, a moda, eu acho que é fundamental, né? Ainda mais porque a gente consegue impactar várias pessoas através da moda. Então, muito, muito interessante. Queria, inclusive, falar dos seus projetos agora, que são inúmeros projetos legais, acho que seria até impossível escolher um só para a gente poder falar, mas eu queria que você falasse um pouco do Trama, que é um que eu acho muito interessante também, e se você tiver algum que você acha interessante, assim, que te toca de uma forma especial também, se você quiser contar um pouco dos seus projetos, como que funcionam.
Mari, antes eu queria comentar isso que você falou, assim, porque a cadeia da moda ela é muito extensa, né? Então, ela começa na agricultura, no plantio do algodão ou do linho, né? Até a fabricação do fio, a fabricação do tecido, ao corte da roupa, a idealização da roupa, o corte, etc. Então, assim, é uma cadeia muito extensa. E realmente a gente trazer para esse território, né, onde a mineração ela praticamente domina, né, a economia. Então, sabe, eu acho que é uma coisa muito importante mesmo trazer para cá, porque volta essa coisa de Minas Gerais como, né, um agroprodutor, porque a gente tem um clima excelente, uma água excelente, nós podemos produzir um algodão maravilhoso, né, e por aí vai. Então, os projetos sociais, eles começaram muito graças. Primeiro, tem os projetos que são do dano moral coletivo, que foi uma multa que a Vale foi obrigada a pagar. E essa verba, então, ela está patrocinando alguns projetos. E eles são julgados por uma associação, que é a Associação dos Familiares das Vítimas, né? Que é a Avabrum, é uma associação, ela tem um voto, né, na hora da escolha, da aprovação, o Ministério Público e o Ministério do Trabalho Federal. Então, os projetos são apresentados e são avaliados, estão acontecendo alguns projetos muito interessantes. Eu iniciei trabalhando em um deles, que, assim, não estava até 100% de acordo com o que a gente acredita, né, e sabe, porque esse projeto trabalha com máquinas ultrassônicas, e elas são máquinas que costuram só tecido sintético. Então, as máquinas elas foram pensadas e fabricadas principalmente para costurar TNT, né, que a gente sabe que é praticamente um plástico, né, ele é derivado do petróleo, né, então demora a decompor. Ele tem, assim, alguma coisa boa que seria evitar o uso de plástico único. Então, ao invés de você aceitar a sacolinha do supermercado, né, que ainda existe, você leva uma sacola de TNT e coloca, né, as compras dentro e tudo. Nesse aspecto, assim, ele tem um perdão, assim, relativo, né? Então, eu trabalhei nesse primeiro projeto porque pelo impacto social, sabe, que eu percebi que teria, porque teve um número enorme de inscrições de mulheres, as mulheres, assim, de Brumadinho se interessaram muito, mais de 50 pessoas se inscreveram, e aí eu, sabe, resolvi encarar o desafio de trabalhar numa coisa, assim, que estava um pouco na contramão, mas buscando transformar isso numa outra coisa. Então, a gente está criando uma cooperativa produtiva, e aí eu estou fazendo pesquisa com outros materiais e tentando, então, trabalhar em cima de retalhos, sabe, para tornar a coisa, assim, mais, vamos dizer assim, mais sustentável, né, menos poluente possível. E aí, nesse meio tempo, porque esses já aconteceram 2 ciclos desse projeto, eu inscrevi um projeto que chama Trama, que não chega a ser uma empresa, assim, ainda, mas é um nome que eu dei para esse trabalho, né, que eu estou fazendo como um todo, assim. Então, o projeto, ele busca fazer um inventário dos saberes dos povos ancestrais aqui do nosso território. Porque aqui no território tem 4 quilombos e 4 ocupações indígenas. Então, eu estou trabalhando com eles, levantando, né, esses saberes, e a gente vai lançar um catálogo virtual com todo o trabalho das manualidades deles, né, dessas pessoas, dos quilombolas e dos indígenas,
E o que mais? É isso. O projeto basicamente é isso. Não, tem mais um detalhe do projeto, que é o seguinte, uma das ocupações, que é a aldeia Camacã-Mongoió, eles são indígenas que perderam a identidade visual. Porque nós temos os pataxós Ranranran, e temos os Chucuru Cariri, que eles possuem uma identidade visual, sabe? Uma vestimenta, adereços, que quando você vê, você já identifica, né, a etnia. Mas os camacãs mongolós, eles perderam essa, assim como a língua deles também. Então, houve um apagamento da cultura camacã mongoló. Então, eles souberam, assim, que eu sou estilista. Como eles não tinham uma roupa, aí me contrataram como estilista para fazer uma roupa para eles. O projeto, na verdade, nasceu daí. Aí eu falei, gente, quem sou eu, né? Uma mulher branca, para fazer uma roupa para um indígena, né? Um povo ancestral, como assim? Aí eu sentei com eles e falei, olha, eu acho que a primeira coisa é a gente descobrir por que vocês não têm uma identidade visual, por que vocês não têm uma roupa, né? Roupa no sentido de identidade visual. E aí começamos essa pesquisa, então eu quis escrever o projeto para isso, para levantar os saberes que já existem, e aí incluir os quilombolas também. E então a entrega final desse projeto é a entrega de uma roupa, de uma vestimenta para o povo Camacã Mongoió. E para isso eu estou contando com estudantes de São Paulo, de lá da aldeia, de uma aldeia urbana lá em São Paulo, que tem um indígena que está trabalhando com isso, com o resgate da cultura, e então a gente vai tentar fazer essa vestimenta. Então, a conclusão do projeto é esse, a entrega do catálogo e a entrega da vestimenta para o povo camacã. Ah, que legal. É. Muito, muito diferente, assim, né? Mas muito importante eles terem te procurado, inclusive, para realizar esse trabalho com eles. Muito legal. Sim. Eu queria te perguntar, inclusive, qual que foi, a gente está falando muito sobre os projetos sociais, mas qual que foi a importância das políticas públicas, inclusive dentro da sua trajetória de moda sustentável, e até para poder realizar alguns desses projetos sociais? Ah, e também quando que você começou a ter contato com políticas públicas e saber que isso era uma possibilidade para o seu trabalho? Bom, na verdade, foi uma coisa assim meio inusitada. Quando eu retomei esse trabalho, eu fui contratada para fazer uma coleção de upcycling para homenagear a minha melhor amiga. Eu fui contratada pela filha dela. E aí eu pensei assim, a quantas anda a legislação no Brasil? Porque como eu estava afastada há muito tempo, eu não sabia o que estava acontecendo, né, em todos os setores, assim. Então, no setor legislativo, assim, o que estava acontecendo? Se já tinha uma regulamentação em andamento ou já consolidado, o que estava acontecendo? E comecei a pesquisar e vi que não existia, né? Durante esse tempo que eu fiquei longe, aconteceram várias coisas muito importantes, né? Muita mobilização, vários grupos se organizaram, o Frente da Moda Mineira, o Fórum da Moda Mineira, e a cadeira de moda, né, na Secretaria de Cultura. Então, assim, muita coisa aconteceu, mas legislação ainda não tinha acontecido. Então, pensando assim, fazer uma homenagem para essa minha amiga, foi uma coisa assim, uma motivação pessoal, na verdade, sabe? Eu pensei assim, fazer uma coisa grandiosa, assim, que pudesse homenageá-la, e aí pensei, vamos fazer um projeto de lei, porque não existe e é necessário, né? É uma coisa que a gente não tem como passar por ela, a gente tem que ter uma regulamentação, né? Tem que vir do legislativo na verdade teria que vir do executivo, mas como o executivo não está trazendo isso, agora o governo federal trouxe, né? A política de resíduos sólidos, mas a moda ela não está, e ele trouxe recentemente também, a gente começou com o PL antes, nós começamos há 3 anos atrás,
eu acho. Sim, quase 4 anos atrás. 3 anos e meio já. E então eu, assim, fui pesquisando como fazer um PL e tal, e aí pensei, né, assim, no primeiro momento, assim, de cara já veio Beatriz Cerqueira, é a pessoa, porque eu tinha um acesso ao gabinete dela, por causa do rompimento da barragem, né, e ela, né, ela prestou muita assistência a gente, eu conheci uma assessora dela, convivi um tanto com essa assessora, e então eu pensei na Beatriz como a parlamentar, né, para começar o trabalho de legislação do PL, porque você pode dar uma ideia, mas quem é o proponente parlamentar, ele tem que ser um parlamentar. Então, nós fizemos uma pesquisa, levantamos, né, os dados, a gente, né, teve essa certeza também, diante de tudo, que era muito importante fazer. Então, é um PL pioneiro no Brasil, e também no mundo, não tem um projeto de lei, nenhuma lei vigente que regulamente. Agora tem ações, né, na Itália estão acontecendo coisas muito importantes, na França também, mas ainda como lei, ainda não. Então, Minas Gerais está ganhando um protagonismo com isso. Agora, pessoas ligadas à Prefeitura do Rio nos procuraram para a gente já começar a falar sobre isso, e é uma sugestão que eu deixo a todas as pessoas que eu encontro pelo caminho. Vocês, por exemplo, aí em Divinópolis, vocês podem tentar fazer um PL municipal, né, com a abrangência do município, que depois ele vai ser também regulamentado pelo estadual, mas nada impede, né, uma coisa, quanto mais regulamentação a gente tiver, melhor. E é claro que a gente sabe que não é só regulamentar e pronto, tá resolvida a questão. Não é isso, não é assim, né, que funciona. Mas a regulamentação, ela é muito importante. Porque, um exemplo, gente, assim, um exemplo básico. A gente sabe que a gente não deve usar sacola plástica. Mas você chega no supermercado, eles te dão a sacola e você esqueceu a sua ecobag, você esqueceu. Aí você acaba pegando, sabe? Agora, quando a gente vai numa rede de supermercados aqui, que é o Verde Mar, que não tem sacola, não tem. Você leva na mão, você tira a blusa e faz uma bolsinha, você faz qualquer coisa, você pega, eles disponibilizam umas caixas. Então, não tem. É como se fosse uma lei. Lá dentro, não, sabe? Então, a coisa funciona também de cima para baixo. Eu acho que tem que ter os dois movimentos, né? Não é só de cima para baixo, claro, mas esse movimento, quando ele chega, sabe, assim, efetivado, você não tem como correr. Então, eu acho muito importante a criação de políticas públicas, né? Nesse sentido, eu acho que funciona mais. O ser humano, ele realmente, nós temos uma natureza com pouca disciplina, com pouca, né, assim, manter um tipo de comportamento, mudar um comportamento, assim, na raiz, é uma coisa meio complicada se depender exclusivamente das pessoas. Eu acho que o Estado, ele tem que dar essa ajuda, né? Então, é isso. Para quem não sabe, a Suzana, ela fez parte ali fez parte da escrita do projeto de lei, né, que é o 2378 de 2024, que propõe a política de incentivo à moda sustentável em Minas Gerais. E aí a gente teve audiência pública, né, já passou por várias fases aí. Essa parte eu ainda sou muito crua, inclusive eu acho que é importante a gente conversar justamente também para desmistificar um pouco, assim. O Alexandre está aqui, ele sabe também dos editais que muitas vezes são passados para a área da moda, que a gente nem sabe, às vezes, que a gente tem acesso, a gente não sabe como inscrever um projeto, a gente não sabe como ocupar esses lugares. E uma das discussões que eu tenho feito muito aqui em Divinópolis é essa, da gente realmente sair desse lugar um pouco mais romântico da moda sustentável e passar para a próxima fase. Porque a gente sabe que é importante, a gente sabe que é importante falar de sustentabilidade, falar de comunicação de moda, falar de acessibilidade. Eu acho que, assim,
por mais que não seja um consenso, a maior parte das pessoas sabe da importância de falar sobre isso. Agora a gente precisa ir para o próximo passo, né? Falei disso com as meninas que estão aqui também, que participaram ontem, a Giovana estava aqui ontem, a Gabi estava aqui ontem, a gente falou da Frente da Moda Mineira, e realmente de começar a ocupar mais esses espaços. E quando a gente não souber, a gente não deixar de participar, a gente tentar aprender, tentar buscar alguém que sabe, tentar fazer parte. A Débora, por exemplo, está aqui, ela falou que é dos brechós e que muitas vezes ela acha que esses editais realmente não fazem parte ou então não englobam os brechós ali e ela não consegue acessar. Então, a gente estava falando sobre isso ontem. Ainda é uma área pouco acessada por nós, né? Moda muitas vezes não é considerada cultura, então a gente acha que a gente não tem direito a participar de certos eventos, certos editais, de ter acesso a leis também que regem o cenário da moda, né? Então, a moda muitas vezes ainda é um pouco até negligenciada nesse sentido, né? A gente não tem uma comunicação unificada, qualquer pessoa pode falar sobre moda hoje e essas pessoas acabam ocupando lugares até assim de desinformação. Então, o PL da moda sustentável realmente é muito importante para a gente começar a fazer isso que você falou de regulamentar, né? Eu vi uns vídeos de uma moça no TikTok que ela falava muito sobre a sustentabilidade e ela falava que a gente vive no conforto. Então, enquanto a gente tiver a opção de ser algo mais confortável, a gente vai fazer o que é mais confortável. Então, o que é mais confortável? Ir no supermercado e realmente pegar o tanto de sacola que for possível. Mas a partir do momento que essa sacola não é ofertada, aí a gente começa a pensar em uma outra possibilidade de buscar, de levar a caixa de casa, de produzir a própria sacola. Então, passa a ser realmente uma necessidade, né? Então, acho muito importante essas discussões. Igual eu falei, eu ainda não entendo 100% de como funciona, por exemplo, um projeto de lei, como que eu escrevo um projeto de lei, mas cada vez mais participando dos grupos e conversando com vocês, eu tenho percebido que também não é esse bicho de sete cabeças, assim, que a gente consegue realmente ir fazendo aos poucos, sabe? Aprendendo também com outras pessoas que já fizeram. Enfim, acho essa articulação muito importante e acho que a moda tem que sair também desse lugar de estar meio isolada ali e se enxergar também em lugares políticos, né? Que a gente fala muito sobre política, de pegar editais que são feitos para a gente e aproveitar esse dinheiro, aproveitar os recursos, investir nos nossos eventos, investir nas nossas marcas, nos nossos criadores. Então, assim, muito, muito legal mesmo. Imagino que não deve ter sido fácil começar, principalmente a escrever um projeto como esse, né? Porque é muita coisa e é um projeto pioneiro também, mas acho muito legal a sua iniciativa e acho que com certeza. Em que fase que está ele agora? Ele já passou por 3 comissões, né? Teve audiência pública, que ele passou pela Comissão do Meio Ambiente. Uhum. E agora ele passou no dia 23 de fevereiro por mais 2 comissões no mesmo dia. E agora o próximo passo é ir para a plenária, a votação, né? Aí a participação da sociedade civil. A gente tem que lotar lá o auditório e assim, a população demonstrar realmente, porque até agora ele está caminhando muito bem. Sim. Uhum. A votação foi unânime pela importância, porque ele é julgada o mérito, né? O mérito do PL, assim, se ele realmente é uma coisa importante, ou ele é apenas, ou se ele é uma coisa banal, que não vale o esforço da implementação, né? Então, é julgado o mérito, a importância. E foi, em todas as comissões, ele recebeu votação unânime, e está aberto a contribuições no texto original, porque existe o texto original, né? Mas podem ser feitos os acréscimos, né, nesse texto. E eu acho assim, a experiência, né, que eu tive, a gente, não, como um proponente civil, você não tem que se preocupar tanto com o andamento parlamentar do PL, porque ele já tem uma trajetória pré-determinada. Uhum. Ele já tem um caminho a ser feito, que esse caminho ele vai ser feito dentro, né, da Assembleia ou dentro da Câmara,
orientado pelo deputado ou pelo vereador, né? Então, a gente, como civil, você não tem que, sabe, preocupar tanto com todos os detalhes. Eu, por exemplo, o meu papel foi dar a ideia, foi fornecer a pesquisa toda que eu levantei, os dados, né, alarmantes, né, do grande problema que é a moda. A moda, inclusive, está sendo considerada em algumas pesquisas como um problema maior do que o da mineração. Eu acho que é uma coisa até meio perigosa, assim, é uma ideia meio perigosa da gente divulgar, assim, sem uma contextualização, né? Mas ela pode ser considerada um problema maior por causa do tamanho da cadeia. A cadeia da moda é gigante, né? E, por exemplo, o cultivo do algodão, que tem sido feito aqui no Brasil, invadindo terras quilombolas, invadindo no cerrado, invadindo terras indígenas, uso abusivo de agrotóxicos e fertilizantes químicos, poluindo o lençol freático. Isso para fazer o algodão, para falar que é uma fibra sustentável, né? Porque a gente sabe que o algodão de cultivo convencional, ele não é sustentável. Ele é um pouco melhor do que o poliéster? Porque na hora que ele é descartado, ele decompõe melhor no lixão, no aterro sanitário. Mas ele é terrível também. Então, a moda é um grande BO, gente. Né? Resumindo, a moda é um grande BO. Então, muitas vezes ela é considerada como uma coisa assim interessante, uma maneira de vestir, uma coisa para a roupa chegar na mão do consumidor final, aconteceram 1000 coisas. Então, esses bastidores, a gente precisa ter uma consciência, falar sobre isso, né? Ter a transparência de demonstrar como as roupas são produzidas, por quem. Por isso o Fashion Revolution traz essas perguntas. Quem fez as minhas roupas? Qual a cor das pessoas que fez a minha roupa? A gente já sabe a cor em 90% dos casos, né? Onde são feitas essas roupas? A gente sabe que é nas periferias, nas casas, né, das mulheres que moram na periferia e em condições, às vezes, né, de materiais difíceis e tudo mais. Qual que é a remuneração dessa peça que é vendida, não sei por quanto, lá no shopping e tal. Então, assim, todos esses detalhes, eles precisam sair do armário, né? Vir às claras, a gente falar sobre eles, discutir e trazer também, tentar trazer para o consumidor final, que também tem um papel importante nessa história. Ai, pois é, uma blusinha lá que eu vou importar pelo site, custa R$ 20, meu filho, mas qual que é o custo ambiental e social e econômico dessa economia que você está fazendo? Então, é uma economia imediatista com um custo muito elevado, a curto prazo, não é nem mais médio e longo prazo, porque a coisa agora está batendo na porta, a gente não tem mais, não é uma crise climática, é uma emergência climática. Cada ano a gente vê que a coisa está apertando um pouco mais, né? Os desastres climáticos, ecológicos. Então, eu acho que é uma coisa assim meio urgente, que a gente tem que acabar com o romantismo, com essa ideia de ai, que lindo, que glamour, que fashion, que isso. Não é bem isso, né? O que acontece. Concordo 100%. Inclusive, a gente sofre muito com essa falta de informação, né? Muitas vezes as pessoas nem entendem como que a cadeia da moda é ramificada. Então, é quase impossível uma marca, por exemplo, ter todas as partes de produção de uma mesma peça ali dentro da fábrica, né? Muitas vezes é mandada para outra cidade, vem de outro país. Eu já trabalhei em fábricas, por exemplo, que a etiqueta era feita no Brasil, mas a gente já comprou da China. Só que aí não mudava a etiqueta, continuava sendo feita no Brasil, né? Então existe muita falta de informação, as pessoas não olham a etiqueta. Então, a gente ainda tem esse problema, assim, eu tava comentando esses dias, num dos dias do Fashion Revolution, que passei no shopping e fui na C&A, e aí tava escrito assim, essa peça foi feita com material sustentável, escaneie o QR Code e veja parte do processo. Aí você escaneava o QR Code, não dava em lugar nenhum.
Aí eu fiquei pensando assim, será que alguém já tentou escanear isso antes? Ou será que ninguém tentou escanear isso, sabe? Só ficou ali porque... Só para compor, né? Só para, tipo, deixa aí, se alguém Nossa. escanear, a gente fala que, sei lá, foi um erro. Mas é que muitas vezes acontece isso mesmo. A gente, inclusive, ontem estava falando sobre essa importância de mostrar realmente a força que a gente tem, né? Você falou que essa parte, por exemplo, da PL agora, é importante a presença da sociedade civil. E ontem a gente falou muito sobre isso, sobre a importância de ter dados, da gente ter o nome das pessoas que fazem a moda, da gente ter também o quanto a gente movimenta a economia, né? Porque, por exemplo, para eu chegar no pessoal da prefeitura de Divinópolis, o pessoal do conselho, e explicar que nós somos muitos, que nós vamos levar uma boa parte da população para os eventos de moda, eu preciso de dados, eu não consigo simplesmente chegar lá e convencer eles, né? Que é legal, que é bonito, que as pessoas vão. Então, a gente precisa realmente de fortalecer esse ecossistema e ter isso em dados, em quantificações, para poder provar, né, que a gente está aqui, que a gente está fazendo nosso trabalho, que a gente movimenta a economia, que a gente tem um papel fundamental na parte social também. Eu ainda sou muito nova nessa parte de legislação e participação de cenários mais sérios, né, dentro da moda, porque muitas vezes a gente acha que moda realmente tá ali na área criativa e montar uns looks e falar umas coisas, e aí quando você percebe que você precisa estar em lugares que são um pouco mais sérios, com outras pessoas que já são mais experientes e tudo mais, isso realmente dá um medo, assim. O Alexandre está aqui, faz parte do conselho. Eu sou extremamente nova no conselho de Divinópolis. Agora eu vou ocupar a cadeira da moda lá como... Antes eu era suplente, agora eu vou estar na cadeira... Como é que fala? Na efetiva? Cadeira efetiva de moda? Titularidade. Isso, titular. E aí, ontem eu estava contando para as meninas a minha experiência, que eu estou assim, extremamente assustada, porque é algo que gera muita confusão e cada um quer uma coisa diferente e muitas vezes tem uma disputa, né, de espaço mesmo. Então, muita gente que ocupa os conselhos são pessoas que já têm muitos anos de conselho, são pessoas que já se conhecem fora dali, e aí muitas vezes tem uma disputa de ego, de interesse, as pessoas falam assim, com falta de educação. Eu fiquei extremamente assustada na última reunião que a gente teve, que a gente está fazendo um novo regimento, né? Demorou 3 horas a reunião. E aí teve um dia que eu cheguei a conversar com o presidente e falei, olha, eu não sei se eu dou conta. Sinceramente, eu não sei se eu dou conta, porque eu não sei se eu sei o suficiente para estar aqui também. Aí ele falou, não, mas a gente precisa disso, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas, engajadas e tudo mais. E aí, até nessa última reunião, que durou 3 horas, eu contei para as meninas ontem que eu cheguei a falar, eu falei, gente, a gente precisa manter um mínimo de respeito, né, algumas regras de convivência básica, porque senão vocês nunca vão conseguir ter pessoas novas no conselho e vocês nunca vão conseguir ter pessoas que fiquem mais tempo no conselho, porque não dá vontade, é um trabalho voluntário, eu tenho que sair da minha casa e ficar 3 horas lá vendo as pessoas brigando, sabe? Então é muito cansativo ocupar esses lugares, é realmente difícil e dá medo mesmo, é um pouco assustador, sabe? Eu tô tentando, assim, quebrar isso até comigo mesma, porque essa parte que envolve política, que envolve dinheiro, nossa, essa parte é muito complicada, mas assim, é totalmente necessária, né? Então, muitas vezes também, quando eu penso em desistir, eu fico pensando, se não for eu, não vai ser ninguém. Então, a moda vai continuar não tendo ninguém lá para poder representar. Então, chega edital para a gente, eu fiquei sabendo disso esses dias. Existe uma reunião que a gente precisa ir para compor essa reunião e mostrar realmente quem são as pessoas que estão interessadas nessa parte do edital, né? Então, também falei com as meninas ontem. Foi repassado para mim que na reunião que teve no ano passado da PNAB de moda, não tinha ninguém de moda lá. E aí a moda ficou sem recurso. E eu fiquei sabendo disso esses dias, quando eu entrei no conselho. E assim, é uma mistura de várias coisas. Aí é falta de informação, mas muitas vezes também essa informação não é repassada justamente para que outras pessoas tenham mais acesso, né? Então existe um boicote. Nossa, é tanta coisa.
que, tipo assim, chega a ser meio podre ficar fazendo parte dessa área, né? Mas, assim, acho que é extremamente necessário, e é extremamente necessário também essa ideia de falar com outras pessoas também, a importância da presença delas, né? Muitas vezes é só elas estarem presentes nesses lugares e mostrarem que realmente elas te apoiam, elas concordam com a importância da PL, elas são a favor de que isso vá para frente, enfim, não dá para a gente fazer nada, nenhum desses movimentos sozinhos, assim, é realmente preciso que essas pessoas estejam com a gente, né? Dentro dos conselhos, nos grupos de WhatsApp, nas PLs, em todas as discussões possíveis, assim, senão a gente realmente não consegue avançar. Enfim, acho que era isso que eu queria comentar do que você falou. E, inclusive, eu queria perguntar já, emendar na pergunta que você falou, que queria ter pensado um pouco melhor nela para poder responder, mas acho que você vai saber responder, assim, perfeitamente. Como que a gente consegue criar esse ecossistema mais integrado entre os criadores, entre o poder público e entre essas iniciativas sociais? Não, é um desafio, assim, realmente, né? Mas eu acho que é aquilo que a gente estava conversando, assim, são pequenas ações, né? Porque a gente não consegue fazer assim, uma mega mobilização, fazer um evento de grande porte para poder trazer tudo, todas as informações. Então, acho que são pequenas ações, atuar muito, né, nas redes, né, que é uma coisa até que pessoalmente, eu tenho muita dificuldade, e tentar fazer uma mobilização de base mesmo, né? Esses projetos sociais, eles ajudam muito, porque você tem um contato direto com a população do território onde você está vivendo. E isso tira a gente um pouco do campo das ideias, né? Traz a gente para a mão na massa. E eu acho que criar o ecossistema é tentar fazer essa costura, né? Tentar unir o poder público com a população, né? Com os atores da moda. Essa coisa do conselho é importantíssimo, né? Uma coisa que o Gilberto Gil criou quando foi ministro, essa ideia de capilarizar a cultura, né? Nos conselhos, trazer a coisa assim para o município, né? Município, a capital, o estado e o país. Mas o município conseguir atuar, ter essa condição através dos projetos de lei municipal, depois os projetos de lei municipal, estadual, que aí é um pouco mais abrangente, aí tem os projetos federais, né? Então, a famosa Lei Rouanet, que as pessoas, né, algumas pessoas desavisadas e desinformadas falam tão mal, né, mas que é uma lei maravilhosa, é uma coisa que tem um potencial incrível e que realmente existe uma questão, né? A democratização dessa, por exemplo, a Lei Rouanet, ela fica meio restrita, assim, são sempre as mesmas pessoas que têm acesso a ela e fazem projetos desse porte, né, porque são projetos de porte maior. Então, eu acho que a informação realmente é a grande ferramenta que a gente tem para tentar unir todas essas pontas, né, criar um tecido, né, como se a gente estivesse mesmo fazendo um tecido. E a gente conta, então, hoje nós estamos aí com a ilustre presença do Alexandre, e eu queria, assim, que o Alexandre, a gente aproveitasse a presença dele, e ele pudesse falar um pouco também sobre a atuação dele como conselheiro, sobre o cenário, como que ele está vendo as coisas. O que você acha, Mari? Da gente passar a bola para ele. Acho super, eu já incluí ele nessa resposta também, que eu acho que ele tem uma grande experiência já para poder contribuir também. Pode ficar à vontade, Alexandre. Estão me ouvindo? Sim. Então, gente, bom, a primeira coisa que eu quero dizer é para a Mari, né? Mari, você falou uma coisa que talvez tenha passado despercebido por você mesma, mas quando a gente entra para o conselho,
uma coisa que eu percebi, eu entrei completamente desavisado de tudo, apesar de ter sido indicado por Giovanna Penido, né, minha grande madrinha, uma pessoa maravilhosa, que já tinha experiência de 4 anos como conselheira no Estado, né, quando me indicou e tudo mais. Você tem que você percebeu e já nem sabe que percebeu, talvez. Não existe mais o eu, né, existe o nós. Nós. Eu não sou mais o Alexandre, eu tenho a representatividade da cadeira da moda no Estado. Então, não consigo mais me colocar no eu. Eu, Alexandre, estou fazendo, mesmo porque também eu não faço nada sozinho. E uma coisa que eu te aconselho, não tome nenhuma decisão sozinha. Monte o seu fórum, faça o grupo, decida sempre em grupo, né? É muito mais gostoso, é muito mais gratificante essa coisa da gente ser conselheiro. Pela via certa, né, pela via do olhar, porque é claro, todos nós temos o ego, todos nós temos a questão do narciso que a gente educa na gente mesmo, né, e que a gente domina ou não, tem pessoas que se deixam dominar por eles, e a gente tem que lidar com essas pessoas também, né, como você mesma disse, as relações humanas continuam na variável da falta de educação, da falta de respeito, da falta de olhar para o humano. E dentro da sustentabilidade, indo para a sustentabilidade, eu percebo, desde que eu fiz escola de moda Fashion Revolution, né, que eu fui um dos alunos do último curso do Fashion Revolution, só não me tornei realmente um parceiro lá, colocando no meu a chancela do Fashion Revolution, por conta de questões políticas mesmo, de questões que eu enfim, que não vem ao caso agora, mas que gostaria de dizer que eu não concordei tanto assim com algumas coisas que eu vi e percebi no Fashion Revolution, coisas que não foram tão positivas assim. Então eu resolvi continuar no Fashion Revolution, sim, com o discurso da sustentabilidade ambiental, com o discurso da decolonização, principalmente, mas assim, tanto que eu estou aqui super interessado sempre pelas coisas e pelos eventos que o Fashion Revolution promove, não só no Estado, mas no Brasil, enfim. Mas a sustentabilidade, para mim, não fica só na seara ambiental, né? E o Fashion Revolution me mostrou muito isso também na questão do nós, né? Tirando o eu, não era mais o eu, o Alexandre, era o nós, era a galera da moda do Fashion Revolution, né? Da moda decolonial. E a sustentabilidade, para mim, não é só a sustentabilidade. O que o Fashion Revolution fez florescer em mim não foi só a questão do ambiental. A gente tem que pensar na sustentabilidade humana, né? Para mim é um dos pilares porque assim, você tem a sustentabilidade ambiental focada nos recursos naturais e a humana voltada para a manutenção da saúde, do conhecimento, das competências, do bem-estar das comunidades, que foi tudo que vocês já falaram aqui, que tanto você quanto Suzana, Mari, falaram aqui, né? Então, assim, volto a dizer que a sustentabilidade humana, para mim, é uma das principais questões, um dos principais uma das principais para onde a gente tem que olhar com maior delicadeza, com maior. A ambiental é importante, mas se a gente não olhar para a conexão, para o pertencimento, para a justiça, para a equidade, para o desenvolvimento de competências, a gente não vai estar fazendo nada de sustentabilidade, né? Porque enquanto a gente não conseguir valorizar um ofício, né, e reconhecer esse ofício, né, descolonizar o olhar, pensar nas éticas das cadeias produtivas, né, porque é muito importante a gente ter esse respeito, olhar, principalmente, o Mari também falou outra coisa, são pessoas que já vêm aí, mesmo tendo pessoas que me ajudaram muito dentro do conselho, eu fui aprendendo também com a minha própria visão. Então não tenha medo, Mari, coloque-se também. Claro, tem a importância sim da Mari ali, da sua competência, da sua expertise, do que você já tem como bagagem, né? Mesmo sendo uma pessoa nova, né? Apesar de ter 60 anos de idade, eu entrei num conselho sem saber nada. Né? E muito do que eu aprendi correndo atrás, aprendi no nós, né? Jogando no grupo e tendo como resposta coisas positivas, coisas negativas, e nesse consenso e nesse dissenso, né, eu fui aprendendo. Então, eu volto a dizer, para mim, hoje, a questão da sustentabilidade, eu dou sempre parabéns, adoro
dizer que eu participei e participo do PL da Suzana da Rabelo, né, que é uma querida não só pelas coisas que promove, pelas batalhas de vida que tem aí e pelas voltas, pontos e vírgulas que a vida vai colocando na vida da gente. Ela teve que, querendo ou não, ela teve que voltar para a moda. A moda faz isso com a gente, faz esse chamado, né? Eu também já tive meus momentos de sair da moda e voltar. Então, assim, eu digo, é desse jeito mesmo, viu, Mari? Não se assuste. Ser conselheiro não é fácil, é muito solitário, apesar do nós, que eu disse para você, das decisões que nós temos que tomar por nós, né? É muito solitário, você se vê num lugar onde você ganha mais inimigos, mais olhares inimigos, eu vou dizer assim, do que amigos. É, e te digo, qualquer pessoa pode fazer, pode desenvolver, pode escrever, pode ter a ideia de um PL, né? Qualquer pessoa, Dona Mariazinha tomando seu café e comendo sua farinha, até um senhor sentado num escritório, ou uma senhora sentada num escritório, desenvolvendo um grande projeto, pode e deve pensar em PLs, né? Que são super importantes para a questão da sustentabilidade, não só da sustentabilidade ambiental, mas como da sustentabilidade humana também. Volto a dizer. A moda tem que ser percebida como um objeto de regeneração social, entendeu? É isso que eu percebo. E eu acho que essa moda que a gente vê da Miranda, eu até outro dia escrevi sobre isso e deve ter irritado algumas pessoas que não entendem. Eu acho que elas se colocam como Miranda e talvez tenham ficado irritado, porque para mim a Miranda é uma grande comédia, né? O Diabo Veste Prada, para mim é uma grande crítica à moda. E essa moda, para mim, ela pertence, mas ela pertence como o lado crítico mesmo, para a gente olhar e falar, não é essa moda que eu quero. Né? Eu quero a moda, assim, a moda como regeneração social, a moda como identidade, a moda como busca de pertencimento, né? E é isso que eu quero. Essa moda realmente que coloca a gente num patamar de futilidade, né? Num patamar eurocêntrico, né? Para mim já passou. Né? Para mim é tempo de fazer, eu costumo sempre dizer isso, e fazer a moda brasileira, fazer o que a gente tem de melhor. Né? E para mim, a moda brasileira e a moda mineira tem como alma o artesanato, né? Que é uma outra questão também que eu vivo discutindo muito. É isso, não vou me estender porque eu falo pra caramba e eu começo a ficar prolixo, mas era esse meu recado. Obrigado por terem me ouvido, desculpa aí por ter me alongado. Obrigada a você, Alexandre. Imagina. Eu acho que você vai conseguir contribuir na próxima pergunta também, porque esse lado de ser inclusive mais humano e mais sustentável, ele acaba sendo insustentável para nós que estamos nessa pegada, né? Porque às vezes a gente, assim, acaba pegando muitos projetos que inclusive são voluntários, igual o Fashion Revolution a gente vai se enfiando e a gente vai ficando prejudicado de certa forma também. Então, essa seria a minha próxima pergunta para a Suzana, porque esses dias em uma conversa ela até comentou que a gente tem que ter paciência, porque realmente essa luta pela moda sustentável é uma luta para a vida inteira, né? E é uma das coisas que eu também gostei no Fashion Revolution, porque eles falam que assim, a gente faz o que dá para fazer, a gente faz aos poucos, se não der para fazer tudo bem também, porque nós somos pessoas, né? São pessoas que estão por trás dessas ações. Então, muitas vezes a moda sustentável ela acaba sendo insustentável para a gente que está tentando, que está ali por trás desses processos. E aí eu queria te perguntar como que você faz para conciliar tudo isso, projeto social, e aí você tem que ganhar seu dinheiro também, então essa parte é importante. Notícias ruins do mundo da moda, saúde mental. Como que você costuma fazer para conciliar tudo isso? Bom, eu não sei se eu consigo conciliar, mas assim, quando eu comecei no Fashion Revolution, aí eu já cheguei com aquela ansiedade que eu já estava acostumada quando eu era estilista, né? De atraso, de carga, não, vamos lá, tem que fazer uma. Aí quis logo fazer assim, um desfile no Inhotim, sabe? Aí o Inhotim não permitiu, porque a proposta ia de encontro às diretrizes do Instituto. Eu falei, que interessante,
né? Vai de encontro, o que vai de encontro, né? Falar de sustentabilidade, né? Mas a Vale, como principal mantenedora do Instituto, né? Não gostou, não aprovaram. Aí fiquei logo arrasada, nossa, tal, tem que fazer alguma coisa grandiosa. Aí conversando com a Mari, a sua xará, a Marina, né, que é a mobilizadora virtual e que dá assistência para a gente, né, que coordena aquele grupo, né, o grupo de representantes do Brasil todo. Ela é muito legal. Ela falou, ô Su, deixa eu te falar, não fica com essa postura, porque assim, essa é a postura do predador, né? Essa é a postura da monocultura, do predador, assim, ela não usou exatamente essas palavras, mas esse é o jeito de chegar, fazendo, acontecendo. Não é assim. Primeiro você se preservando, se cuidando, fazendo aquilo que está no seu alcance, ao seu alcance, né, aquilo que se tem condição de realizar, que seja uma roda de conversa, que sejam 4 amigas na sala da sua casa. Isso eu achei muito legal, sabe? Aí tirou o peso, essa coisa grandiosa, essa mania que às vezes a gente tem de... Porque diante de um problema tão grande, às vezes a gente acha que a gente vai ter que ser, né, ter uma postura assim heróica, né, para dar conta, mas não vai funcionar, né? Eu acredito que não funcione dessa maneira. Então, assim, aí eu me recolhi, assim, né, na humildade, falei, não, vou calçar a sandalinha da humildade aqui, ficar tranquila e vou fazer aquilo que for possível fazer. Tentar fazer o melhor, claro. Mas também não vou chegar já, né, querendo abraçar o mundo e resolver um problema que está sendo criado, por exemplo, no Brasil há 500 anos, né? Porque desde que o Brasil foi invadido, o que vem acontecendo é isso, é devastação, é matança né, dos povos originários, é abuso, é isso. Então, tem 526 anos, né, o problema. Não vai ser amanhã que a gente vai conseguir resolver, e o problema é muito complexo. Também a solução não vai ser assim tão simples. Então, eu acho que é a gente se desobrigar, assim, desse feito heróico, a gente entender as próprias limitações e ir fazendo tudo na medida que a gente tiver condição de fazer, né? E é muito gratificante. Então, as coisas vão acontecendo, a gente vai também se fortalecendo e vai ficando, né, em condição de... Agora, é um grande desafio, porque não é uma atividade remunerada. Ao mesmo tempo, eu, por exemplo, apesar de ter 64 anos, eu não sou, o mês que vem, 65, eu não sou aposentada, ainda tenho que trabalhar para me manter. Então, e hoje, filho, neto e tal, então, assim, é um desafio mesmo. Mas a gente está aí para jogo, né? Porque também eu não consigo assistir, eu não tenho essa postura, assim, nunca tive na vida de turista, sabe? De ir passando pelas coisas, assim, me incomoda muito não conseguir fazer alguma coisa efetiva, deixar alguma coisa que eu tenha esse sentimento assim, não, tá valendo a pena, né? Tô conseguindo realizar alguma coisa, mesmo que seja pequena. Então é isso. Esse ano, por exemplo, eu não consegui fazer o desfile que eu gostaria. Vou fazer a amostra, né? Que você até me ajudou a fazer os cards. Vou fazer uma projeção de filmes. E agora, como eu adiei um pouco, eu já fiz umas 4 peças. Vou fazer mais umas, sei lá, quantas que der, 4, 5. Fazer uma pequena amostra de peças upcycling, né? É isso. Eu acho que você resumiu quem eu sou, porque esse ano, quando deu certo de ser representante, eu falei, meu Deus, eu quero passar os filmes no cinema, eu quero entrar em contato com o cinema, a gente fechar uma sala de cinema e passar os filmes no cinema. E aí, eu achei até que no primeiro dia a Lili estava lá, eu acho que ela consegue até confirmar. Eu fui super insistente, que eu tava assim, puta, sabe? Porque a gente faz essa articulação e aí as pessoas não vão, e aí eu fico falando isso o tempo todo, assim, né? E aí uma professora minha, no final, falou comigo assim, Mari, já é muito legal isso que você tá fazendo, tipo, você tem que entender também que a gente tá começando, né? O pessoal em Divinópolis ainda não vai nesse tipo de evento, enfim, são coisas que vão realmente devagar, assim, e é um negócio que
Nossa, eu acho que só terapia mesmo, porque eu sofro muito também. Nossa, eu sofro demais. É Eu não sei como é que homeopático, vocês Mari, é aguentam. homeopático. Hã? Eu passo de formiguinha homeopático. Sim, Vai, né? De pouquinho em pouquinho juntando o povo. E é isso aí. exatamente. Às vezes eu fico brava com esse posicionamento das pessoas, porque aqui em Divinópolis, por exemplo, as pessoas reclamam muito que não tem evento de moda, que não tem articulação, que não tem não sei o quê. E aí, quando tem, as pessoas não participam. Então, ontem, tinha uma pessoa de Divinópolis, que é a Daiane, que está aqui hoje também. Hoje nós temos 3, então, tipo, já é um avanço também para Divinópolis. Mas, assim, eu sou dessas doidas mesmo que quer, assim, vamos fechar a praça, vamos fazer um evento na praça, vamos. E aí, nessa, a minha saúde mental mesmo vai embora, coitada, porque aí eu fico doida. Eu até comentei um episódio ontem que eu acho que vocês dois devem ter visto no grupo a gente falando sobre os casos de trabalho análogo à escravidão que teve em Betim, em Contagem, e algumas pessoas do grupo da moda falando que aquilo não era verdade, que a gente precisava pesquisar um pouco mais. Gente, aquele dia eu quase não dormi, que eu fico doente vendo essas coisas, que eu falo assim, como assim? Aí eu lembro até, eu acho que foi o próprio Alexandre que falou, essa é uma notícia oficial que veio de um veículo de comunicação. As pessoas foram lá, as pessoas tiraram fotos, são fatos verídicos, ninguém está inventando esse tipo de informação. Então, mesmo com o nosso trabalho, mesmo com a nossa articulação, mesmo com outros veículos de informação, assim, num grupo da moda, que as pessoas sabem a realidade que é, a gente ainda tem que enfrentar esse tipo de coisa. Então, assim, realmente é um processo muito lento, né? É um processo que, nossa, desgasta muito a saúde mental. Às vezes a gente tem que realmente entender, assim, que acho que é se colocar também nesse lugar de, tipo, não, tá tudo bem. Hoje eu posso não responder essa pessoa no grupo, hoje eu posso não me preocupar com isso, hoje eu vou fazer o meu encontro online, hoje eu vou, sei lá, reunir as pessoas aqui na minha casa, fazer um café e conversar sobre moda. E ir devagar mesmo, porque eu acho que é muito disso que você falou que eu preciso incorporar também, que é esse negócio do ato heróico, de que um problema de, assim, anos a gente não vai conseguir resolver em um dia, em uma semana, em um mês. Então, realmente, aí fazendo de pouco em pouco. E uma fala que a Giovana falou ontem, que eu achei muito legal também, que ela até tinha comentado com a Gabi, falou, não vai ter muita gente na reunião e tal. E depois ela falou assim, mas as pessoas que vão estar ali com certeza vão conseguir reverberar para outras pessoas, e isso já basta, sabe? Acho que o fato também da gente acabar se conhecendo mais, da gente ter esse contato também fora dos grupos, né? Conseguir se ver, conversar, ter essa conexão assim entre cidades também, acho isso tudo muito importante também para fortalecer e também para não deixar a gente tão solitário, né, igual o Alexandre falou, porque realmente dá essa sensação de que muitas vezes a gente está fazendo um trabalho sozinho e é legal saber que tem outras pessoas que fazem trabalhos parecidos e que apreciam também o trabalho que a gente faz, que podem ajudar a gente de alguma forma, né? Enfim, acho isso muito importante até para valorizar a nossa sanidade mental, porque hoje em dia está muito complicado. Você falou, inclusive, das redes sociais. Eu não sei se é uma bênção você não ter tanto contato assim, ou se é realmente uma maldição, porque hoje em dia, quanto mais contato eu tenho com redes sociais, mais desacreditada eu fico. É tanta coisa, sabe? É tanta informação, é tanta gente falando desinformações também, então realmente tem que saber filtrar, às vezes, tem que saber, né, dar uma acalmada, assim. Acho que isso tudo é muito importante. Alexandre, você quer comentar também sobre essa parte de como que você concilia todas essas tarefas, assim, e ainda mantém a sanidade mental? Manter a sanidade mental desde que eu nasci é difícil e complicado, não é fácil, independente de qualquer coisa. Né? Depois que você cresce e começa a se perceber como ser humano, né? Não é, eu acho que a partir daí essa questão já não é muito fácil. Então agora a gente está falando de, só para pontuar, a gente agora passou a falar de sustentabilidade pessoal, né? Gerenciar a trajetória.
como que eu gerencio a minha trajetória, perdão. É a partir exatamente dessa questão de otimizar tudo por blocos, sabe? Assim, é o que eu tento fazer. Antes era tudo misturado numa coisa só e eu não conseguia, eu ficava doido, tantã, adoeci nesse período de 2 anos muitas vezes, adoeci literalmente, e me senti bastante solitário, sim, apesar de ter todos vocês comigo nos grupos e tudo mais, e nunca decidi nada sozinho. A gente se sente realmente muito sozinho e isso deixa a gente. Eu me sinto muito doente a partir do momento que eu me sinto sozinho, que eu não nasci para ser uma pessoa sozinho. Adoro a minha solitude, não é isso que eu estou falando, adoro estar sozinho aqui comigo mesmo, na minha casa, fazendo meus bordados, fazendo meu upcycling, mas também não suporto ficar sozinho no sentido de parecer que as decisões foram tomadas por mim sozinho, né? Muitas vezes o que acontece? Que é o mais difícil de gerenciar na questão política, né? Quando você está conselheiro, por exemplo, você tomou a decisão junto com todos, num consenso. Só que quando a coisa é negativa, né, você tomou a decisão sozinho. Acostume-se com isso, viu? Viu, Mari? Mas então eu penso assim, eu divido em blocos, por exemplo, dias para eu me dedicar ao institucional, dias de criação, né, para o meu ofício mesmo, e tenho sempre a rede de suporte, como eu estou te falando, nada eu decido sozinho, né? Eu procuro fortalecer minhas redes de suporte, quanto mais grupos eu tiver, rede, fórum, frente, para me fortalecer, melhor ainda. E as parcerias estratégicas, né? Eu sempre tenho. A Suzana é uma grande parceira estratégica minha, uma gurua, com quem eu converso, com quem eu troco. Eu acho que tanto eu faço esse papel para ela, quanto ela faz esse papel para mim. A gente sempre troca muito. E com outras pessoas, né? É importantíssimo ter essas parcerias. Né? E também uma coisa que eu sempre falo é estabelecer as zonas de silêncio. Aonde eu sinto que tem ruído, como você disse, Camila, que tem pessoas que talvez não concordem ou que não colaborem para a existência do que a gente está construindo, entendeu? Eu crio zona de silêncio, eu ponho a pessoa no limbo. Na minha época, né, para quem tem 60 anos, vai saber o que eu estou falando. Põe na Consul, eu ponho na Consul, sabe? Mas não no sentido pejorativo, no sentido de tipo, tá me atrapalhando, não vai ser bom para mim, entendeu? Mesmo que talvez seja positivo, mas eu estou sentindo que comigo está havendo um ruído negativo, eu ponho na Consul, sabe? Eu ponho na zona de silêncio, porque assim você consegue manter uma distância também, sabe? Seja de uma situação, seja de uma pessoa, e aí você consegue visualizar melhor como você vai lidar, sabe? E rituais, né? Procuro ter rituais, sempre, é isso que eu estou te dizendo. Eu vou priorizando por blocos. Esse mês eu estou mais para um bloco mais institucional, aí o outro mês me exige mais o pessoal, enfim, aí eu vou. E é isso, é sustentabilidade pessoal. Já que a gente está falando de sustentabilidade. Muito bom. Amei. Peraí que alguém mandou um chat aqui, deixa eu ver. A Daiane está falando para Suzana, Alexandre e outros participantes que tiverem redes sociais com os trabalhos realizados, em realização, para compartilhar com a gente aqui, por gentileza. Ontem eu até peguei também o contato das meninas para a gente colocar no grupo da Frente da Moda Mineira. A Giovana comentou um pouco sobre o trabalho da frente, né, e comentou sobre a importância de estar nesses grupos também, para a gente se conhecer o trabalho de outras pessoas também. Então, eu vou colocar as meninas lá depois, mas se alguém já quiser deixar a rede social aqui no chat também, a gente vai se seguindo, enfim, vamos conversando. E queria, inclusive, abrir agora para perguntas, para quem quiser fazer alguma contribuição, seja para a Suzana, ou para o Alexandre, ou para mim. Então, vou deixar aberto para perguntas aqui. Queria parabenizar a Mari. E é um prazer conhecer vocês dois. Eu sou professora aqui em Divinópolis, né? Assim como a Suzana falou, inclusive já comprei na Alforria, eu vi que eu morei em Belo Horizonte, era cliente lá da Alforria, quando tinha os bazares, assim, era ótimo.
mas eu fiquei um tempo afastada da moda, né? Fiquei 15 anos dando aula no curso de moda aqui em Divinópolis, mas eu sou das artes, então eu fiz artes visuais na UFMG, fiz cinema de animação lá, mas eu acabei fazendo moda junto. E aí a moda meio que foi tomando conta, assim, eu passei a dar aula em curso de moda aqui em Divinópolis, curso de graduação, dei aula, inclusive, para a Mari, né, Mari? No Cefet. Mas, assim, eu queria parabenizar mesmo por essa possibilidade, né? Porque eu não estive ontem, porque o professor, você já viu, né, Mari? Não é sempre que dá para a gente aparecer mesmo, não, né? Porque o batidão é pesado. Hoje em dia eu dou aula de artes, na moda eu já parei, e eu já desenvolvi projeto na área de sustentabilidade também aqui de Divinópolis, e estive muito frustrada, que era uma época que eu consegui passar pela lei de incentivo, mas tinha que captar, e a gente não conseguia captar, não tinha ninguém, então isso também foi me frustrando um pouco, assim, né? E dentro da faculdade a gente desenvolveu projetos do Fashion Revolution, com os alunos, inclusive da barragem, fiz um trabalho lindo com eles da barragem, na época que teve a questão lá, né, da barragem do Rio, lá do Rio Doce. Eu sou de Ponte Nova também, então essa questão do Rio Doce, Mariana, atingiu ali minha região toda também, né? Enfim. Aí eu queria parabenizar e agradecer a possibilidade de eu estar aqui, conhecer vocês dois, virtualmente, né? Muito legal. Adorei. Legal mesmo. Muito importante, né? A gente Muito sentir que importante. tem muita gente legal, né? Ao O nosso que a gente lado e a falou no gente nem início, sabe. acho que fica muito disperso, né? E acho que a possibilidade que a Mari trouxe com o Fashion Revolution essa semana foi juntar esse pessoal, né? Fazer as pessoas se conectarem uma com as outras. Porque fica cada um. Eu mexo com artesanato também, desde que eu me entendo por gente, que eu faço minhas coisas de artesanato. Cresci com minha mãe, fazendo tricô, crochê, bordado, enfim. E aí, mas fica muito isolado, né? Você fica muito sozinho. E é legal você se conectar e conhecer as pessoas que trabalham nesse sentido, desenvolvem projetos nessas áreas, né? Enfim. A Lili participou com a gente do primeiro dia lá na abertura que a gente fez na UENG também, que a gente falou justamente sobre fortalecer o ecossistema aqui em Divinópolis, que é uma dificuldade. A gente conversou, inclusive, sobre essa padronização. Enfim, Divinópolis tem passado por várias questões, assim, mas a gente ainda tem muito essa dificuldade de conversar, de encontrar essas pessoas. Foi uma dificuldade, inclusive, para levantar pessoas que participassem desses dias. Existe uma disputa, né, também, de interesse, igual eu falei, essa questão do ego também. Então, até dentro da moda sustentável existe isso, né? Então, é essa dificuldade, assim. Mas foi super legal, assim. Falei, inclusive, que muito sobre esse lance da ocupação, que Divinópolis tem pessoas dispostas, tem lugares para a gente poder fazer, então a gente realmente precisa começar a ocupar esses lugares e começar a fazer. Porque a gente tem muitas pessoas que se envolvem com arte, que se envolvem com moda, com sustentabilidade, então a gente precisa só realmente unir essas pessoas. Que bom que deu para você participar hoje, Lili. Vou tentar participar dos próximos. Esses dias à noite eu estou mais folgada, assim. Então, ótimo. E eu estou sempre com a Mari, né, Mari? A Lili está sempre comigo. A Lili fazia oficinas lá na casa dela, e aí eu ia. E aí, toda essa movimentação também, ela sempre me ajuda também, me ajudou a articular as pessoas que foram lá no primeiro dia também. É um voluntário que não é oficial, assim, né? Mas tá sempre ali, como esse suporte que o Alexandre falou também. Verdade. Ó, parabéns. Vou dar um beijo, que eu tenho uma cachorrada latindo aqui, eu vou ter que ligar o áudio, porque eu tenho 3 cachorros. Eles estão enlouquecidos ali no portão. Tranquilo. Prazer. Obrigada, Lili. Esther, pode falar. Eu queria agradecer, parabenizar, foi um prazer estar com vocês. Eu fiz o técnico de moda no Cefet, 2018 a 2020, me formei lá, né, no ensino médio.
Atualmente eu faço biologia, mas eu quero muito voltar para a graduação em moda, porque assim, é o que me move, sabe? Eu gosto muito. Eu gosto muito da biologia também. Inclusive, eu queria conciliar as duas coisas, mas moda é o que me move mesmo. Então, queria muito agradecer, porque eu fico um pouco distante, né? Acaba que, ainda mais que eu estou em período de formar, então fico muito só por conta da biologia, mas assim, por mais que seja um mercado muito difícil, é o meu respiro, assim. Então, muito Que obrigada. bom. Bom saber disso. Porque a Daiane comentou também que ela estava afastada da moda e que está voltando agora com a moda. Então, assim, acho que a Stephanie falou também que estava um pouco desmotivada com a moda, e aí a Débora acabou trazendo ela para esse mundo de um outro jeito de ver a moda e de fazer moda, né? Então é legal também ter mais pessoas para compor essa rede, assim. Muito bom saber que você está pensando em voltar. Nossa, eu quero muito, Mari. Quero muito mesmo. Mas assim, eu nunca deixei de fazer, né? Aham. E de falar sobre. Só deixei mesmo de estar dentro da formação e tal. Mas assim, nós somos, né? De certa forma, a gente representa a moda. A forma de Sim. vestir, a forma de falar. E é legal também falar sobre essa relação da moda e da biologia, né? Porque a moda está relacionada com Exato. todas as outras áreas. E eu acho a biologia uma área que tem tudo a ver com moda, assim, a gente consegue falar sobre tecidos naturais, né, tipo, sobre tecnologias também dentro da moda, sobre toda essa parte que é ligada ao ambiental também, valorização de recursos naturais, até de isso, nanotecnologia também que a Lili colocou, falar, assim, eu acho que tem tudo a ver mesmo, eu acho que é muito legal, e em todas as conversas que eu falo, assim, com todo mundo, eu falo que nenhuma área escapa da moda, a gente consegue falar sobre moda e qualquer outra área, então isso é muito legal também, porque a moda possibilita essas outras formas de conversar, assim, isso, educação ambiental também, total. Acho Educação super legal. ambiental, inclusive, o meu TCC é sobre educação ambiental, sobre resíduos sólidos, e eu queria conciliar, eu queria fazer sobre resíduos têxteis, mas acabou não dando muito certo. Mas eu estou muito voltada para essa área da biologia, questão do meio ambiente, conservação, até mesmo educação ambiental. Legal demais. Já fiz vários trabalhos sobre essa questão também, porque as pessoas não conhecem, né, do curso e tal. Fiz mais voltado para o curso, sobre essa questão dos resíduos têxteis. Importantíssima essa parte, né? Eu tenho uma filha bióloga que trabalha com educação ambiental e tudo. Ela me ajudou muito na pesquisa do PL, sabe? Ela ajudou bastante, assim. Sim, sim. Inclusive, Mário, se você precisar de ajuda, tá bom? Sempre. Bacana, então, Esther, eu vi no seu discurso a questão do propósito, né? E a gente não pode deixar de ter o propósito na vida da gente de forma alguma. Não adianta a gente seguir uma carreira que talvez vale colocar a gente no lugar econômico que o pai e da mãe, que a nossa família deseja, né? Para a gente, ou que seja imposto até por uma questão social de amizades, etc, etc. A gente pode fazer a faculdade que for, pode ter a pós-graduação que for, se não tiver propósito, e outra palavra também, que se não tiver interesse,